Olá, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje nós vamos conversar com o professor Ricardo Dourado Freire, professor doutor, professor de clarinete do bacharelado e do mestrado da UNB e vai ser um bate-papo legal, tá? Ó, obrigado pela presença aí todos. Deixa eu chamar ele aqui. Bem-vindo, professor. Aqui a gente é um canal simples assim. Eu tenho esse nome porque eu acho que a informação tem que ser de forma simples e sei que os grandes começaram de uma forma bem simples. E é uma satisfação imensa estar aqui compartilhando com o nosso público a história do senhor, um pouco sobre sua trajetória e no finalzinho a gente falar um pouquinho sobre seu livro, que é super interessante, eu achei fantástico assim e muito importante para as pessoas saberem o que esperar desse grande livro, né? Bem-vindo, professor Ricardo Dourado Freire, professor da UNB, professor doutor. Muito obrigado, Afonso. É um grande prazer estar aqui conversando com você e conversando com os outros clarinetistas também, né? Porque a clarineta é um elemento muito importante na minha vida. É um instrumento que me tornou quem eu sou hoje, né? Quem a pessoa que eu sou hoje depende muito da relação com o instrumento, né? E eu gosto muito de conversar sobre isso. Ah, que legal. Isso é todos nós, né, que somos amantes do instrumento. Eu acho que somos, assim, músico no geral é das poucas profissões que trabalha por amor e não sente que está trabalhando, né? Professor, então vamos começar. O senhor é de onde? O senhor nasceu em qual região? Começou a tocar quando? Ó, eu sou daqui de Brasília. Eu nasci no Hospital de Base de Brasília, no hospital público aqui. E a minha infância foi toda por aqui. E eu tive a sorte de, quando eu ia para a escola, eu passava na frente da Escola de Música de Brasília. Hum, Eu sempre via umas crianças tocando flauta doce no ponto de ônibus. E ó, aquilo me intrigava. Eu passava, via as crianças aqui tocando flauta doce, e um dia eu pedi para minha mãe: Mamãe, eu quero entrar na escola de música, quero aprender música. Eu era uma criança que gostava muito de música. Então ela me matriculou, né? Eu fiz o curso de musicalização, aí depois eu toquei flauta doce, depois toquei violino, não gostei de violino, isso não dei certo com quantos violino. anos? Eu tinha 9 anos quando eu comecei. 9 anos. Isso, aí eu toquei violino e depois aos 12 anos, eu comecei a clarineta, né? Hum, Quando eu comecei a clarineta, o que mais me fascinou foi o ambiente do coletivo, né? Porque nessa época tinha uma tradição muito grande de bandas de música aqui na Escola de Música de Brasília. Tinha a Banda Sinfônica de Brasília, que tinha participado do concurso nacional de bandas e tinha ficado em primeiro lugar. uau! Então, isso foi em 1978 que aconteceu esse concurso. Em primeiro lugar foi a Banda Sinfônica de Brasília e em segundo lugar foi a Banda Sinfônica de Recife, eu acho. E isso criou uma valorização muito grande do trabalho. E era uma honra poder tocar nessa banda. Então, quando eu comecei a tocar, eu já ficava, ai caramba, eu tenho que, eu tenho que melhorar para poder entrar na banda, Que né? legal. Esse era o grande sonho, né? De não só meu, como uma série de colegas que são clarinetistas até hoje. Por exemplo, a Eliana Costa era uma colega desse período, né? Sim. O tom de saxofone da universidade, o professor Vadim. Um grande amigo meu dessa época, o professor de trompete da Universidade da Paraíba, Ayrton Bank. Ah, A sim. gente entrou junto na escola de música em 1979, começamos juntos na banda em 1983, né? E a gente ficava é, acompanhando junto nesse período. Então, é, o caso da clarineta, ela era parte de um contexto social. Quando Sim. eu comecei a tocar, não foi tocar só o instrumento, era tocar um instrumento que estava dentro daquele contexto, que tinham várias bandas, que tinham, abraço, Hudson, várias bandas, que tinham também orquestras, e era um Sim. conjunto
muito rico, em que se valorizava muito o fazer, né, e o prazer de fazer, né. Então, Sim. as pessoas tinham aula 2 vezes por semana, mas a gente ia, às vezes, 3, 4 vezes para a escola de música, mesmo no dia que não tinha aula, para estudar, para tocar, para encontrar os amigos. Isso aí é muito legal que você ouviu o exemplo, né? De ver outras pessoas fazendo, e aí começou a fazer, e depois viu algo legal, algo que podia te levar em algum lugar, e você tinha um norte para esse estudo. Exatamente, é conviver com outras pessoas, com outros contextos. E eu tive uma sorte muito grande também de, logo no início, participar de um dos cursos de verão, né? Hum, Um curso de verão que teve aqui, exatamente, eu tinha poucos meses de instrumento, e a minha mãe falou assim, vai ter o curso de verão, a gente não vai viajar, por que você não faz? Eu falei, então eu faço. E foi muito interessante, porque aí eu fui participar de um outro contexto muito rico, né? Nesse curso, por exemplo, quem estava dando aula foi o professor Luiz Gonzaga Carneiro, foi quando eu conheci ele. Mas os colegas que estavam participando eram o Tinilo Pacheco, que foi do Municipal, foi o Armínio Suzano, que foi do Municipal do Rio, e vários outros clarinetistas que já estavam quase se tornando profissionais naquela época. Então, foi estar muito, desde o início, muito perto de outras pessoas que já estavam crescendo e já estavam tocando repertório bonito, e ver pessoas tocando coisas bonitas, para mim foi o mais inspirador. Ter colegas que tocam bem, colegas que se dedicam, pessoas que servem de exemplo, desde o início, desde criança, né? Então, participar de eventos, né? E a gente depois vai falar do encontro sim, de clarinetistas, que a gente vai ter um espaço só para crianças, exatamente, que eu tive sorte de não ter sido excluído. é, A minha grande sorte foi essa. Foi o ponto central. Inclusive, quando minha mãe foi matricular no curso de verão, o, o diretor falou, não, mas ele é só uma criança, ele vai participar. Aí ela foi olha, lá, convenceu ele, falou, não, é uma criança, mas por isso mesmo que ele é uma criança, vai virar um adolescente, ele tem que vivenciar isso. Ele tem que participar desse ambiente. olha, Então, olha. a minha grande sorte foi essa, eu não fui excluído, né, no Sim, início. e eu acho, É, igual o senhor está falando isso aí, não, pode os, falar, é importante. os pais são muito importantes na formação do músico em si, que está começando, da cobrança, do incentivo, e muitas das vezes o músico desanima porque não tem esse incentivo em casa, né? E o senhor teve esse incentivo, que legal. E é um incentivo para participar. Não é um incentivo para ser melhor do que ninguém. Esse Sim, é o ponto interessante. Porque para ela queria que eu participasse, a minha mãe e meu pai. Elas queriam que eu estivesse incluído no processo. E é até interessante, porque nesse dia teve a banda e teve uma música, eu estava tocando na última cadeira da último cantinho lá das clarinetas, ela chegou, veio, e foi o dia mais feliz para que ela. Porque legal. a minha mãe e o pai era de banda de música, e o dia que ela me viu tocando na banda foi um dia assim, super feliz. Ela se sentiu realizada, mesmo que eu não estivesse tocando nenhuma nota, Mas nada certo, mas o fato de estar participando, aquilo trouxe uma alegria muito grande para ela. que legal, que legal. E o que eu acho legal, assim, é de ver que o senhor falando que teve colegas à volta, que, igual hoje a gente conhece, que são grandes clarinetistas, né, que estava começando também na época, indo para a parte do profissional. E essa não é a disputa, mas quando você tem outras pessoas estudando, te incentiva a querer estudar para ficar bom tanto quanto e fazer a sua parte, né? Isso, exatamente, é uma motivação para ser tão bom quanto o outro, Sim, né? Tem um lado da motivação que não é querer ser melhor sim, ou substituir, é querer ser tão bom quanto, né? é, E quando está nesse ponto, é o ponto da colaboração, porque você quer ser bom para tocar junto,
Se você está E outra, e na ter terceira, para a segunda, para a a primeira, é, isso. e ter a satisfação de poder replicar aquela música que você ouviu e gostou tanto, que é o, Exatamente. que é o que a gente traz. Eu, pelo menos, trago isso até hoje, desde o meu primeiro dia de aula. Eu estudo, estudo, estudo para tocar tão bonito aquilo que eu ouvi e gosto tanto, né? Exato, porque a gente cria as nossas memórias afetivas com a música, né? Sim, Quando você ouve uma peça, aquilo cria um impacto e cria uma memória afetiva. E quanto mais profunda aquela memória, ela gera uma motivação para você encontrar aquele sentimento novamente, sim. né? É uma busca de uma alegria interior do momento em que você era jovem, o momento em que você era criança, o momento que você descobriu, que é muito forte, né, esse E, processo. A música resgata essas memórias mais profundas que a gente tem. sim. E uma realização que eu acho que poucas profissões pode trazer para a gente, né? Essa Sim. realização pessoal desse resgate. Eu acho legal. E aí, assim, professor, após o curso, como é que caminhou as coisas aí? Aí eu conheci o professor Luiz Gonzaga nesse momento, né, foi bem no início, e depois eu tive a oportunidade de estudar com o professor Gonzaguinha na universidade, né. Eu tinha a opção de estudar em Brasília com o Gonzaguinha ou no Rio com o Botelho. Mas eu acabei preferindo ficar aqui em casa, perto, estudando com o Gonzaga, que tinha tido a formação no Rio de Janeiro com o professor Jaileno Santos. Sim. Então, vem essa escola, que ele trouxe a escola do Rio de Janeiro para Brasília, né? E aí eu fiz o curso com ele, todo, né, de bacharelado, e depois eu tive a oportunidade de fazer o mestrado na Michigan State com uma professora, que foi muito importante, Sim. a professora Elza Berger, né? E ela foi uma professora de uma geração de mulheres clarinetistas nos Estados Unidos, né? E era interessante, porque quando eu estava estudando, eu só tinha colega clarinetista mulher. Eu acho que eram 2 homens e 9 mulheres. Que legal, que legal. Ela atraía estudantes de todo o país e era um ambiente muito, muito bem equilibrado, assim, que a gente tinha. E isso, depois do mestrado, eu voltei para Brasília, né, para dar aula no UNB quando o professor Gonzaga aposentou. Isso foi em 95, um tempinho atrás. Eu nem sonhava em tocar ainda, mas que legal. Professor, e assim, uma coisa que. Material, quando o senhor começou, o senhor já teve a oportunidade de ter um material legal desde o início, ou o senhor teve aquelas dificuldades que a gente sempre tem? Porque, como eu disse, eu gosto de trazer esses detalhes para as pessoas verem que elas não são únicas. Porque muitas vezes as pessoas ficam assim: ah, eu não vou estudar porque meu material não é legal por causa disso, daquilo, daquilo outro. E todo mundo já passou por algum tipo de problema, todo mundo já teve dificuldade de adquirir, todo mundo já deixou de sair, já deixou de comer um hambúrguer para poder juntar dinheiro para comprar alguma coisa. E eu, assim, é legal, eu acho, desse tipo de informação para as pessoas verem que elas não são únicas. Todo mundo tem alguma coisa. É raro o clarinetista, principalmente no Brasil, que tenha tido dinheiro para ter o mais top de tudo desde o início, né? Olha, na década de 80, era proibida a importação, né? Era proibida a importação. Então, conseguir qualquer instrumento era muito difícil. Era muito difícil mesmo. O meu primeiro instrumento foi um instrumento plástico, né? Era uma clarineta de plástico muito limitada, né? Mas que a gente tocava com aquilo. E eu tinha, no máximo, uma caixa de palheta por ano. Uau! O senhor tinha muito ainda, né? No máximo, no máximo. Isso quando Uau! conseguia, né? Então, tem que Sim, fazer muito, valorizar muito as palhetas, valorizar muito o instrumento, cuidar com muito carinho, né, dos instrumentos durante o período. Depois, quando eu estava na graduação, eu consegui uma clarineta de madeira, um pouquinho antes, mas era um modelo estudante, que seria um modelo básico de estudante, né? Eu sim. me formei com uma clarineta, o modelo EVETE,
Sim, que é uma clarineta bem básica, mas isso nunca foi um impedimento, né? Na verdade, o instrumento tinha muitos problemas de afinação e acabou que tinha que buscar soluções, né? Uma criatividade para buscar soluções, entender o que está acontecendo para conseguir chegar no objetivo que é tocar as músicas bonitas, isso. né? Então, independente do instrumento, né, o objetivo era entender quais os caminhos, os percursos que tinham. E eu só fui comprar um instrumento realmente buffet, um instrumento bom, quando eu fui para o mestrado. Uau! Mas Isso eu estava aí com por 22 volta anos. quando, Já, mais ou menos? isso foi em 92. 92, né? É. Ah, Isso depois de já ter terminado a graduação e tudo que eu fui, tinha juntado, estava fazendo mestrado, aí eu consegui comprar um instrumento é, profissional, né? E era um modelo básico, era um R13. sim. E Né? aí é o que a gente fala, né? Hoje em dia é fácil comprar um instrumento bom. Até os estudantes de hoje são muito bons por causa da tecnologia. E, Você consegue, você tem tudo enquanto é tipo de material e as pessoas não querem sentar e estudar. Acha que o instrumento vai tocar sozinho e fica reclamando disso, daquilo, daquilo outro. E tem que sentar e estudar. O senhor foi ter lá no mestrado, né? E o mestrado, o senhor, qual foi o tema do estudo do mestrado do senhor lá? no mestrado, eu fiz um mestrado profissional, Ah, né? Então, eu fiz um recital que tinha um concerto de Jean Français, né? E também toquei clarone num recital, as peças do Claudio Santoro. Mas o mais interessante do meu recital de mestrado é que no BIS eu toquei dois choros com um amigo brasileiro lá. uau! E, e esses choros e a recepção que as pessoas tiveram, realmente eles mudaram a minha percepção do que eu deveria me dedicar. E mostrou para mim o que eu poderia fazer quando voltasse para o Brasil. E foi muito interessante que quando eu voltei foi no mesmo momento que o Clube do Choro estava sendo reestruturado, em Ok. 95. Então eu entrei em contato e participei muito do movimento de reestruturação do Clube do Choro e reencontrei um caminho também tocando choro, que era uma coisa que eu tinha feito no início, quando comecei a tocar. Meus pais gostavam muito, eu tocava bastante. Montei até um grupo com o Hamilton Holanda quando eu tinha 15 anos. Oh, que E legal. ele tinha 9. A gente montou um grupo junto com o irmão dele, com a flautista Ariadne Paixão. Mas depois teve um momento do rock aqui em Brasília, em que todo mundo foi fazer outras coisas. O Hamilton foi tocar baixo, o outro praticamente parou de tocar. E eu fui fazer universidade, tocar mais música erudita. E fiquei um tempão sem tocar choro. Sim. Aí no recital de mestrado, eu reconectei. Tanto que no primeiro encontro de clarinetistas, a gente terminou o encontro de clarinetistas com uma roda de choro com mais de 80 clarinetistas tocando junto. Que legal. Foi um evento super legal. A gente fez no meio do shopping, assim, da Praça Central, com um monte de gente assistindo. Foi. Pode, E desde então sempre tem participado pode com repetir. a gente pode procurar fazer um rodão de choro com as pessoas. É, pode repetir. E aí, depois disso, o senhor voltou, aí foi quando o senhor deu continuidade na escola de clarineta da UNB. E como é Isso. que foi esse processo, assim, de sair do mestrado e começar a lecionar? Porque uma coisa é a gente estudar pensando que vai tocar, e outra coisa é a gente entrar numa instituição e ter que formar, né? São duas coisas totalmente diferentes. Houve algum choque, houve alguma coisa assim? Eu já vislumbrava é, dar aula, porque o meu professor estava aposentando, iria aposentar, né? Eu já tinha feito alguns concursos, né? Tinha feito concurso inclusive na FMG e um concurso na UFG. Eu tinha dado aula na UFG antes, né? E fiz o mestrado já com o planejamento de voltar Sim. para dar aula. Então, desde o do momento que
estava lá, eu já estava direcionando para isso. E foi muito bom, porque eu aproveitei muito a formação que eu tive lá e buscando entender. Inclusive, depois eu me aproximei muito da educação musical exatamente pela questão de dar aula, né? Esse Sim. é uma escolha. E assim, e depois, de quanto tempo o senhor foi fazer o doutorado do senhor? Que aí o senhor Eu, voltou, né, para os Estados Unidos? eu já tinha iniciado doutorado em 90, quando eu terminei o mestrado. Aí eu fiz o concurso, entrei no UNB, fiquei 2 anos, pouco mais de 2 anos, 2 anos e meio. Aí eu pedi licença, consegui licença, e Hum. entre 97 e 2000 eu terminei o doutorado. E aí foi a pesquisa sobre a história da clarineta no Brasil, mas na verdade a história dos clarinetistas no Brasil, Ah, sim. que essa foi o grande motivador, porque se falava muito essa questão, existe uma escola de clarineta no Brasil, né? Quem são os clarinetistas? E nesse período da década de 90 não tinha internet, né? A gente não conhecia muitas pessoas, não tinha tantas gravações. Sim. Então, o grande desafio era conectar as pessoas se conhecerem. E por causa do projeto de doutorado, uma das coisas importantes era já criar um ambiente de conexão dos clarinetistas. E foi nessa perspectiva que foi fundada a Associação Brasileira de Clarinetistas, em 1996, quando eu estava no segundo ano na UNB, que aí veio a minha professora, que ela tinha participado da fundação da ICA, da International Clarinet Association, ela tinha participado, tinha feito o segundo recital no, na fundação da ICA, ela tinha todas as revistas lá, ela conhecia as pessoas, né? E ela me incentivou muito. Veio Sim. o professor Botelho, o professor Gonzaga, o professor Sérgio Burgani, o professor Maurício Loureiro e o Paulo Sérgio Santos, né? E a gente fez um primeiro núcleo para essa fundação da associação, né? Com vários outros clarinetistas participando. Aí depois tivemos o segundo encontro, que já foram mais de 40 participantes, e daí cada encontro é um grupo bem grande de pessoas participando. É algo bem, bem legal, é bem legal essa interação. Antes da gente chegar lá nessa parte, qual foi o momento assim que o senhor faz um trabalho grande aí junto com a professora Eliana Hum, para clarineta para crianças? hum. Teve alguma relação com o seu início lá de não ser aceito, alguma coisa assim? Te trouxe alguma coisa para querer fazer esse trabalho? Ou teve algum outro motivo assim? Quando eu voltei, eu tive a oportunidade de trabalhar com educação musical nos Estados Unidos, com educação de crianças e bebês. Isso porque os meus filhos fizeram um curso de musicalização lá. Então eu tive a oportunidade de primeiro começar como pai, depois começar no curso de musicalização como professor. Ah, Quando eu voltei em 2002, eu comecei um curso de musicalização infantil na UNB, musicalização para bebês. E sim. aconteceu que muitas das crianças que começaram bebês em 2002 foram crescendo, né? Quando chegou em 2005, já tínhamos crianças de 4, 5 anos, eles já estavam pedindo outros instrumentos. Já Olha, estavam pedindo para aprender violino, para aprender violão, para aprender flauta doce. Aí eu tinha várias crianças aprendendo flauta doce. Quando chegou em 2007, 2008, elas já estavam algumas maiores e pediram para trocar de instrumento, queriam tocar flauta transversal. E eu falei, por que vocês não aprendem clarineta também? ó, E com a Laura Baltazar a gente começou, né? Um grande abraço para o Jackson e todo mundo. A gente começou o curso de clarineta. Mas as crianças começavam na flauta e depois tocavam com clarinete, né? ah, Logo em seguida, por volta de 2011, a gente notou que tinha um instrumento muito bom para fazer a transição, porque da flauta doce para clarinete era um pulo muito grande, era uma diferença muito grande. O instrumento era muito mais pesado, transpositor, e criava uma série de dificuldades para a criança se adaptar, e algumas desistiram por causa disso. Então sim. a gente optou por iniciar no clarinel, as Ah, sim. crianças de 7, 8 anos.
Logo depois disso, o professor Joel Barbosa começou a trabalhar também divulgando chalumeaus. E a Devon Burgani fabricou alguns chalumeaus. Até Sim. tem um, um, um chalumeau que o Odivan fez especificamente. E aí a gente começou a testar também com as crianças pequenas o chalumeau, né? Já introduzir, né, desde mais cedo, né? E aí verificamos que tinha um chalumeau já feito de plástico, o Dude, né, da mesma fábrica do clarinel. Ah, Então nós ah, criamos, e com isso a gente podia começar, ao invés dos 8 anos, a gente já podia começar aos 6 anos com as crianças. olha, E às vezes menos, algumas de 5 e até 4 anos a gente já fez a iniciação das crianças. E, então foi um processo de descoberta, né? Mas mesmo assim, do clarinel para clarinete si bemol, algumas crianças tinham dificuldade por causa do peso que era muito grande do instrumento si bemol. E aí a gente, por causa do Joel Barbosa também, do trabalho dele com clarinetas digas. históricas, antigas, um dia eu estava assistindo uma apresentação dele, ele mostrando os clarinetes, mostrou uma clarineta em dó antiga, levíssima. Eu falei, Joel, isso aqui vai ser a solução dos nossos problemas. Então, fazer uma transição do clarinel para a clarineta em dó e da clarineta em dó para a clarinete si bemol. Então, esse foi um trabalho que já tem 15 anos que está sendo desenvolvido, né, exatamente nessa perspectiva das crianças que gostam de música, querem tocar e se interessam em começar mais cedo. Porque muitas vezes, hoje, os outros instrumentos estão começando muito cedo, né? Inclusive a Márcia está Ela perguntando tá, onde compra um clarinel. Pode procurar na AliExpress que tem. Tem clarinel, tem dude. AliExpress hoje tem um monte de coisa. Até chega clarinel, e até clarinel e dude eles têm. assim, professor, essa dificuldade que o senhor acha é só por conta do peso ou também teve por conta das tonalidades, alguma coisa? O elemento essencial é o peso, né? Para o dedo de uma criança, né, para o polegar, um peso de 800 gramas durante um período de mais de 10 minutos é uma pressão considerável. Sim, Tanto que a maioria das crianças precisa tocar sentada e apoiando o instrumento, sim. né? Inclusive, eu tenho um aluno terminando um mestrado sobre isso, né, o Roberto Caçulinha, explicando esse processo e o aspecto ergonômico do instrumento, como é muito desconfortável, Ah, né? Eu ah, tive experiência exatamente com os meus filhos tocando instrumentos de corda, e como o instrumento adaptado fazia diferença. e O corda tem violino, 4 anos de idade até a fase adulta, né? Vai crescendo os tamanhos, né? exatamente. E pode começar, o violino inteiro tem 60 centímetros, mas você tem violino até 1,32 avos, que é um violino Nossa, de mais ou menos 12 centímetros, sim. Pequenininho. né? Então, consegue ter uma questão muito importante, que é a questão do peso, né? Sim, Quando o meu filho comenta muito isso. O mais importante no violino para criança não é nem o tamanho, é a questão do peso do violino. Algumas entendi. crianças que são grandes, mas são muito franzinas, é melhor ficar com o violino menor, porque senão o peso no ombro é muito grande, ela vai ficar torta. Entendi. Então, a escolha do violino não é exclusiva do tamanho da criança, mas tem uma relação também com o peso, né? Como um instrumento pesado dificulta o processo, né? Sim, Então, essas conversas que a gente tem com outras áreas, elas ajudam a pensar, né, quais são possíveis soluções. E a diferença de peso é muito grande. Você sai de basicamente 800 gramas, numa clarineta em dó você tem 600 gramas, que é 20% a menos. sim. Clarinel são 150 gramas. O Olha, duplo muito.
O dude são 50 gramas. Nossa, muito leve. O dude é mais leve que uma flauta doce em alguns casos, que uma flauta doce de madeira. Né? Boa noite, Rafael. Noite, Então, Rafael. isso, para a criança faz muita diferença. O peso da clarineta é 16 vezes o peso do dude. Sim, Praticamente entendi. 4 vezes, 5 vezes o peso do clarinel. Né? E qual a idade que o senhor acha assim para a criança começar no clarinete? Qual seria uma idade ideal? Vai depender se vai ser o clarinete si bemol ou o clarinete em dó. Ah, tá. Exatamente. Porque a diferença de peso e da criança também. Porque o problema maior são nos dois dedos. O dedo anelar da mão direita, que ele não consegue tampar o buraco. E aí a criança, as notas ficam guinchando. E o mindinho que não chega nas notas, Sim, nas chamas. E aí a criança pode ficar muito frustrada, né, dependendo da idade. Tradicionalmente, a si bemol pode começar aos 9, né? E a clarineta em dó aos 8, em alguns casos com 7. Mas na maioria sim. com 8. Mas depende muito do tamanho da criança. E nesse processo, a requinta não tentaram também introduzir a requinta ou acharam que não era interessante? Como é que foi? A requinta ela tem uma outra característica. A primeira delas é a acessibilidade por causa do preço. Né? As requintas, até o momento que nós tínhamos disponibilidade, eram muito mais caras do que a clarinete si bemol. E era Né? de estudante boa, né? Isso e de estudante. Então, e a requinta ela tem uma característica diferente. Ela exige uma pressão de ar muito maior do que os outros instrumentos. Sim, Né? Pelo fato dela ter uma boquilha menor, ter um tubo muito reduzido, isso exige uma pressão de ar muito maior para ter o controle. Né? entendi. O, o que é uma possibilidade. Tem casos de crianças que começam com requinta que ficam muito boas, né? Crianças pequenas. Tinha um aluno do Paquito de Rivera muito famoso por causa disso, porque com 5 anos já começou a, a tocar, e eu vi alguns vídeos dele. Mas o instrumento não é tão acessível. Né? E se você falar para uma família comprar um Dude de R$ 200 e uma requinta de 3.000, É bem diferente. é bem diferente. É, Né? Então, hoje já tem requintas um pouquinho mais acessíveis, mas sempre o valor vai ser no mínimo 10 vezes ou 4 vezes o que seria o valor de uma dessas outras opções. sim, Então, tem o fator econômico também, acaba auxiliando para fazer um projeto com mais pessoas, né, tornar mais acessível, né, a sim. questão do preço e É, disponibilidade. eu acompanho um pouquinho, que eu sou muito amigo da professora Cláudia e ela trabalha aqui em Recife e adora o trabalho de vocês e trabalha junto aí com vocês, está indo direto nos encontros. Sim. E eu acho isso fantástico, porque o futuro de qualquer nação, o futuro de qualquer coisa é a criança. E tem que, desde novo, ensinar a gostar, né, do instrumento. E aí, professor, mudando um pouquinho, falando assim, igual o senhor começou a falar lá da criação, né, da associação, e aí fala mais um pouquinho da associação, por que também é importante os clarinetistas estarem associados, a importância da associação como grupo para poder conseguir mais coisas e fazer crescer a classe. É, a associação aconteceu muito porque nós queríamos conhecer os clarinetistas brasileiros, conhecer outros clarinetistas brasileiros. Teve um momento que não adiantava só conhecer por disco ou por vídeo pessoas que estão num outro contexto muito diferente e que não compartilham das mesmas experiências que a gente.
né? A associação, ela foi criada para que as pessoas se encontrassem. Por isso que tem o nome Encontro de Clarinetista. É para os clarinetistas se encontrarem e poderem aprender um com o outro, né? Sim, E eu falo isso porque eu aprendi, eu mudei o meu parâmetro. Eu fui para os Estados Unidos, estudei lá, mas quando eu voltei e teve um encontro de clarinetista, eu falei, eu tenho que conhecer o que esses clarinetistas estão fazendo. Eles são o meu modelo. sim, Meu modelo não é o modelo dos Estados Unidos. O jeito que eu quero tocar é como esses, é como o Paulo Sérgio, é como o Edmilson, é como o Botelho, era como o Gonzaga, era como o Sérgio Burgani, né? sim. E hoje tem vários clarinetistas sensacionais, o Cristiano, o Vani, Marcos Júlio e Bem, várias orquestras. Tem muita gente muito boa. muita gente nova chegando. Muita gente nova chegando, e a melhor maneira de aprender é aprender ao vivo com as pessoas, né? A experiência direta é a experiência mais rica possível. Um Sim, disco vai te mostrar uma maneira, um jeito de tocar, mas é uma maneira que foi formatada naquele meio, né? Mas você, quando conhece a pessoa, você ouve, você toca junto, você conversa com ela, você pergunta o que é que ela usa, pergunta como ela faz, você vê as músicas que ela toca, o processo de aprendizagem é muito grande quando isso acontece. sim. E a gente teve um momento de conhecer o. E isso também ajudou a criar uma identidade. Né? Você conhecer, você voluntariamente copiar o outro, você fazer parecido com o outro, e se esse outro é uma pessoa do seu país, você começa a criar uma identidade entre os clarinetistas brasileiros. E é muito interessante que quando vêm os estrangeiros, eles já começam a notar, oh, vocês tocam diferente, vocês tocam desse jeito, vocês têm esse tipo de pegada, esse tipo de sonoridade, né? Esse tipo de escolhas, né? Porque o tocar é uma série de escolhas em que a gente vai compartilhando e ao mesmo tempo é interessante que vai mudando, não é fixo, né? Às vezes uma pessoa começa a tocar com um instrumento, outras pessoas também tocam outra boquilha e começa a usar uma palheta e vai é, passando e influenciando coletivamente, e essas trocas é que criam um vínculo muito importante. E esse Sim. vínculo é uma maneira nossa de tocar, que não é de um, não é de outro. É a soma e a combinação dessas diversas maneiras que a gente faz aqui no nosso país. E aqui no nosso país é até difícil isso, porque os quatro cantos são diferentes, Sim, né? Por ser tropical, a gente tem frio, muito calor, muita chuva, muita seca. Então, e mesmo assim a gente tem aparece uma identidade. Isso aí sim, foi uma coisa que eu estava conversando com o meu professor lá quando eu estava fazendo o mestrado, que o que é difícil aqui para a gente, que a maioria dos professores foram estudar fora e depois vieram estudar. Então, eu acho que a partir de uma próxima geração, assim, nos próximos 10 anos, isso vai estar se desenhando e delineando de uma forma muito mais concisa. Porque até então a gente tem gente que estudou com americanos, com ingleses, com portugueses, com italianos, com franceses, e assim do mundo inteiro. E cada um de uma região. E como o senhor disse lá, o intuito, e hoje a internet ajuda. Nós temos mais fácil acesso à pessoa lá do sul. Eu estou aqui no Nordeste, eu estou aqui no extremo mais oriente do país, e o senhor está no centro do país. E a internet pode proporcionar essa aproximação. E aí eu vejo que isso está delineando com esse trabalho que vocês vêm fazendo desde lá de trás, e isso está dando um resultado muito legal, assim. E nos últimos 10, 15 anos eu vejo que cresceu muito o profissional clarinetista, sim, porque era difícil
você vê uma pessoa, eu vivo de tocar clarineta. Hoje em dia são muitos. sim, E é devido a isso, né? exatamente. E tem um nível de trocas de informações muito rica e muito precisa. Então, hoje, muitas pessoas têm uma iniciação muito boa no instrumento. E com isso facilita o desenvolvimento. E trabalhos como o seu, que disponibiliza informações essenciais desde o início, propicia que muitas pessoas já comecem a tocar no sentido, na direção correta. E com canais para tirar as dúvidas e poder se aperfeiçoar para ter o seu desenvolvimento. E essa é a ideia, é compartilhar o conhecimento para que mais pessoas possam ter um desenvolvimento positivo e se sentir feliz tocando, Isso. né, que é o outro ponto. Você tem informação para te beneficiar para que você toque melhor. É. E quanto mais gente tocando, melhor, melhor é para a classe, né? Isso é, Exatamente. e aqui e eu acho que é muito legal também o que o senhor falou, é a questão das escolhas de cada um. A gente vê aqui essa diversidade é muito grande dos estilos, do que a pessoa quer, de sonoridades, mas no final a busca é sempre o prazer de fazer a melhor música que você pode proporcionar a quem está ouvindo, né? Exatamente. E encontrar a maneira de se sentir bem fazendo música. Porque o instrumento, ele tem uma função de fazer você se sentir bem. Eu toco clarineta porque eu me sinto bem tocando clarineta, né? E é uma situação que me dá prazer, né? O tocar me faz bem. É um momento em que eu paro, eu não vou mexer no celular, eu não vou ficar mexendo na internet, eu vou soprar, ouvir o som e me conectar com o som que eu estou produzindo, É. né? Então, é um momento que eu cuido de mim quando eu estou tocando, né? E Não aí, é uma obrigação. e aí tem a frase, eu sempre fui muito fã, mesmo antes de estudar música, eu assistia Arthur da Távola na TV Hum, Minas. TV Senado, E oi? TV Senado, ou TV Câmara. Senado, mas passavam para nós na TV Cultura, Hum, hum, replicada na TV Cultura. Aí, assim, aí aquela frase célebre dele, para mim, eu acho que é tudo. Quem tem música no coração jamais padecerá de solidão. E na hora que exato. a gente tá com o instrumento da gente, a gente não pensa em nada, só pensa na satisfação. Tem as dor de cabeça, o trabalho de estudar passado, é o que ninguém quer fazer, mas acontece. Então, professor, aí depois teve esse início, aí passou um tempo ela parada e ela foi reativada, né? Isso. A associação. E aí agora a gente está chegando. Conta um pouquinho disso aí, desse papel do senhor dentro aí da associação com o pessoal, até esse nosso encontro que a gente vai ter esse ano. É, a gente teve um período, né? Porque tem períodos em que a gente consegue se articular, depende muito do contexto. Você vai ver, depende muito do contexto social e político, né? No período entre 2012, 13, 14, 15, a situação estava mais complicada economicamente, era mais difícil organizar os eventos, né? Alguns períodos foram mais difíceis, normalmente períodos economicamente mais difíceis. Mas em 2017, a associação foi reorganizada, ela funcionou bem até 2021. Na pandemia, a gente meio que desarticulou um pouquinho, mas agora estamos voltando para os encontros presenciais. Vamos ter o nosso encontro presencial em Brasília esse ano. O último tinha sido em 2022 em Recife. E já vamos pensar em organizar um próximo encontro, né? Porque a partir desses eventos tem que ter uma fluidez e uma organicidade para que as pessoas é, tomem a iniciativa de trabalhar pelo coletivo, Sim, né? Porque uma ação é feita de um coletivo. Então, a contribuição de cada um permite que a estrutura funcione. Então, a gente está fazendo esse encontro e já pensando como vamos organizar o próximo. sim. O encontro vai ser entre 29 de maio e 1º de junho, na Universidade
de Brasília e todos estão convidados a participar. Será uma experiência bem rica, com vários clarinetistas, mais de 30 convidados. Todos os participantes vão poder fazer aulas, né? Vai ter o coro de clarinetes com o Marco Antônio Mazzini, do Peru, do Clariperu, que vem para Que participar com a legal. gente. Ele vai participar do coro de clarinetes, a gente vai divulgar as músicas. Então, todo mundo vai ter oportunidade de fazer a aula que tiver no encontro, ouvir as apresentações, ensaiar no coral de clarinetes, se apresentar no coral de clarinetes, e a gente ainda vai ter a apresentação dos participantes também no último dia. Então, não é um evento só para assistir. O encontro de clarinetistas ele é feito para que todo mundo possa participar. Isso é importante. Outra coisa legal é isso aí que você falou, de estar perto, né? Eu, pelo menos, vou ter o prazer de estar perto do senhor, do pessoal que eu sempre fui fã desde quando eu comecei a tocar, e aí a gente vê. E eu acho que essa interação, e um paradigma assim que na minha época de início era diferente, porque eram épocas diferentes, e hoje que existia, né, existia uma diferença, professor-aluno, e os alunos, não era dos professores, mas dos alunos tinham medo de chegar até os professores, porque a gente ficava com medo, assim, pô, ele é o cara, ele toca pra caramba, ele não vai me dar uma atenção. E é uma coisa besta, que foi quebrada ao longo do tempo, principalmente com essa questão da internet. Então, acho que também é um momento da gente estar perto de quem a gente admira, ver tocar ao vivo, que é uma outra coisa que eu acho fantástico, que as pessoas fazem pouco é ir em apresentações ao vivo de clarinetistas tocando. Vai tocar um clarinetista, mesmo que seja seu colega lá que está estudando com você, vá assistir. Porque você assistir ao vivo é totalmente diferente do que pegar gravação. Você vai ver toda a situação, toda a preparação, todo o nervosismo, entre várias outras coisas, e mostrar. E eu sempre bato nessa tecla: somos todos humanos. Todos estamos passivos de erro. Agora, o que é o erro? Né? Então, assim, a pessoa aí de guarda baixa para aprender também a ver de tudo. Eu acho que isso é muito interessante nesses encontros, né? Exato. E muitas vezes é como uma pessoa lida com a dificuldade, como uma pessoa lida com uma, um buraco que entupiu, ou com uma chave que emperrou, ou com uma palheta Sim. que resolveu não funcionar, ou, ou com uma luz que aqueceu demais. São vários fatores que acontecem. Teve uma pergunta no chat sobre transmissão. Alguns dos concertos serão transmitidos, mas talvez a gente não tenha todos os concertos transmitidos. Mas voltando ao aspecto do ao vivo, o, o ao vivo é uma questão de proximidade. É a questão de você poder sentir o som da pessoa. E o som ele é tridimensional, e o som acústico ele te permite uma compreensão que nunca vai ter no som gravado. Eu, nos encontros clarinetistas internacionais na Itália, eu tive a oportunidade de assistir o Carl Leister tocando um Uau. concerto do quinteto de Mozart. Os 10 primeiros minutos foram a maior decepção da minha vida. Porque o som do Carl Leister era um som que era muito menor do que aparecia na gravação da Deutsche Grammophon. Né? Ele tinha um piano que não era muito piano e um forte que não era muito forte. Ele tinha uma amplitude dinâmica que, num primeiro momento, me pareceu muito limitada. Mas à medida que ele foi tocando e o quarteto foi entendendo o que estava acontecendo e ele foi delimitando os níveis de dinâmicas, mesmo com uma amplitude pequena de dinâmicas, ele conseguia uma variedade de 10 ou 12 dinâmicas entre pianíssimo
e um pouquinho mais de mesoforte. Uau. Né? Então, que no primeiro momento era uma decepção em relação ao som que eu tinha ouvido, no segundo momento se tornou uma descoberta de como ele tinha um controle das possibilidades dinâmicas do instrumento. E aí isso só pode acontecer ao vivo, não vai acontecer numa gravação. É, Né? igualzinho, né? Então, e ver as pessoas interagindo em tempo real é incrível. E o nosso ouvido ao vivo, ele escuta de uma maneira completamente diferente Sim. da audição de uma gravação. Né? E eu acho também essa questão do físico. Eu, pelo menos, toda vez que eu estava, na época, foi algo assim para mim muito marcante. Eu estava tendo muito problema com embocadura na faculdade, no início da faculdade. E aí o Serginho foi tocar Hum, lá em Belo hum, Horizonte. E eu comprei a primeira cadeira. Eu fiquei assim, a 2 metros do Serginho. E aí foi quando eu vi as coisas, assim, vi os dedos, vi o ar, eu vi aquela coisa que eu tinha do som, do ar batendo na sapatilha e a embocadura perfeita. Então, aí a gente aprende também assistindo, né? sim, Não só o ouvido, não só a referência sonora, mas você vê, é desse jeito então que eu estou sendo cobrado e tem que ser assim, por causa disso, disso, disso. aí É faz bem legal isso. sentido. Né? O ao vivo ele confirma. E quando você vê várias pessoas num curto período de tempo, você aprende a fazer distinções mais exatas. Sim. Você vê diferenças maiores. Você nota a diferença que antes você não veria tocando sozinho. E isso também é muito rico. Por que aquela pessoa toca assim? E esse outro desse jeito? E esse tipo de sonoridade? E esse tipo aqui? Eu gostei disso, eu gostei daquilo. Eu quero ser desse jeito. O que eu faço para mudar? Não é porque a vontade de aprender tem que começar de dentro para fora. Sim, Você vê uma pessoa que te motiva, te incentiva, é a melhor forma de incentivar a sua própria aprendizagem. Né? Eu falo isso é porque isso. eu mudei a minha maneira de tocar a partir da maneira que eu via e admirava os outros clarinetistas brasileiros. Tanto que hoje eu escuto praticamente só os brasileiros, eles são as minhas referências. Sim, entendo. É, Isso. mas é isso. Professor, já incomodei muito o senhor. Vamos para a última parte. Tá muito interessante, tá muito legal, assim. Eu acho que as pessoas estão gostando, que tá bem explicativo. E o senhor fala de uma forma tranquila que a gente entende muito fácil. Isso é muito bom. E vamos falar do livro do senhor, A Voz do Clarinetista, que é o que todo mundo busca, é o som, né? Uhum. E só que as pessoas não entendem esse som. E eu acho que o livro do senhor trouxe um pouco desse entendimento para as pessoas buscarem a partir daquilo buscar, olha, é isso e agora é estudar, né? Só que a Lucy fala que ela mora numa cidade pequena e só tem oportunidade de fazer aulas online. Por isso, Lucy, é que a gente faz esses eventos com várias pessoas. Eu já participei de 2 eventos na Cia Clarinete, das imersões deles. Eu estamos realizando um encontro de clarinetistas aqui em Brasília. Em São Paulo, no sábado, vai ter um encontro de clarinetistas. Vai ter um encontro de Belém também. E quem sabe um encontro perto de você, você tem a oportunidade de ir, participar e conhecer as pessoas ao vivo. É, Porque os eventos são feitos exatamente para quem está na cidade menor possa ir e participar e conhecer. Isso. Estava lá na aula de staccato. Que aí, bom. que E isso foi muito legal. bom. Que legal, Lucy. Que É, legal. Isso aí, professor, que ela falou, é uma coisa também que eu falo, que o pessoal reclama, eu não tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro. Mas você olha, o cara não tem dinheiro, mas tem um celular de última geração. O cara não tem dinheiro, mas todo dia tá saindo para comer uma coisa diferente.
Eu acho também que tem que colocar na cabeça das pessoas que a gente tem, muitas vezes, quando tem dificuldade, abrir mão de algo, juntar, para a gente poder realizar algo maior na frente. E as pessoas muitas vezes não veem isso. As pessoas ficam só na. É muito mais fácil reclamar, reclamar, reclamar. E é legal a gente mostrar isso para as pessoas que, olha, você pode. Não é. Se você se programa, tudo programado, dá para sair mais barato, dá para fazer em conta. Você não precisa ir para os melhores lugares, mas dá para você não morrer de fome. Lá, E lá, dá para aproveitar, hoje dá para participar de vários eventos e aproveitar bastante. O principal é isso, é sim, se programar para aproveitar o evento, sim. né? E com um pouquinho de organização consegue fazer isso. Aí agora, voltando a falar, deixa eu aqui pegar o Lá, instrumento, falar do livro. Esse livro foi o meu amigo durante a pandemia. Esse livro me salvou da pandemia, sim, porque eu estava naquele período, né, foi em 2020, né, no auge da pandemia, em que eu estava totalmente isolado, né? A gente ficou no primeiro ano totalmente isolado. Não podia tocar, não podia tocar com ninguém, não podia fazer nada, né? Eu ainda tive sorte que meu filho que toca violoncelo sim, estava aqui, aí a gente tocou várias coisas juntos, gravamos algumas coisas, mas eu estava sentindo falta de tocar com outros clarinetistas, né? Aí eu comecei a olhar o que eu gostaria de passar para as pessoas, né? Aí eu comecei a pensar, se o mundo acabasse hoje, o que eu gostaria de ter deixado? A gente estava sim. naquele momento da pandemia que podia acontecer com qualquer um, né? Qualquer Né? momento. Podia acontecer. Então, se acontecesse alguma coisa, o que eu gostaria de ter dito, de ter escrito, de ter compartilhado, que fosse uma coisa que fizesse as pessoas se sentir bem. E a questão, eu sempre me preocupei muito com a questão da sonoridade. O que mais me dá prazer num instrumento é o som do instrumento. Tocar uma nota com muita ressonância, aquele som que parece que vibra o corpo inteiro, é o que me deixa mais feliz. Não é tocar um monte de coisa rápida ou peças impossíveis. Tocar uma nota bonita já me deixa feliz. Mas como que a gente entende como essa nota se relaciona com o próprio corpo e com o instrumento? No caso, como ele se relaciona a produção do instrumento com a acústica do instrumento, né? E aí entra essa questão de como o som ele se realiza dentro do instrumento, acusticamente, e como a gente pode usar o ouvido para entender o som dentro do instrumento. Então, o primeiro elemento exatamente é a afinação. Por que é a afinação? A afinação é você conseguir concordar. Afinar é concordar. Tem um som, você consegue fazer o outro som igual àquele som. Você não faz o som diferente, você faz o som igual. Isso é Sim, afinar. São duas frequências iguais. Então, se tem uma nota, a outra é igual. Mas a nota é igual a partir de alguns princípios acústicos, que é a série harmônica, tem outro conceito que é a série subharmônica. sim, Quando você tem duas notas tocando juntas, você vai ter uma terceira nota aguda que é produzida, que é o harmônico comum. Quando você tem duas notas agudas sendo produzidas, você vai ter uma nota grave sendo produzida, que é o som resultante. São os elementos básicos de como se relacionam o som e as notas. Porque o som é uma vibração qualquer, uma nota é uma vibração específica. Então, conseguir que o som se transforme numa nota, com uma vibração que você controle e relacionada com outras notas, torna-se o grande aspecto da sonoridade, porque aí você consegue chegar nessa concordância, né? Uma nota que combina com a outra nota
para ter um resultado que vai ser melhor do que os dois outros. Sim. Então, a ideia é essa. E como não tinha uma outra pessoa, muitos exercícios são feitos com notas de referências, né, que você pode colocar no afinador ou num drone, uma nota de referência, e você aprende -se a relacionar com essa nota de referência. Mas nas aulas, eu faço eu tocando com outro A aluno, para que seja sua notícia, né? sempre um processo dialógico, um processo em que você está trabalhando em diálogo com o outro. E você aprende a conversar com o outro. Um toca, você toca junto, faz os exercícios juntos. Todos os exercícios podem ser feitos com duas pessoas, os primeiros exercícios. Sim, ele vem até escrito, né? Duas Duas pausas. vozes, tem umas que vem escrito três vozes. Então, quando dá aula com duas pessoas, a gente faz a três vozes nos exercícios. Que exatamente a afinação é uma relação. A afinação ela não é absoluta. Ela sempre é uma relação entre duas pessoas. E quando as duas conseguem se equilibrar, o resultado é sensacional. Não adianta ter um certo e outro errado. O resultado são os dois errados. É, é isso aí. Não existe um afinado e outro desafinado. Sim, O resultado é que não está afinado. Para estar afinado, os dois têm que estar com a proporção igual, ou tem que estar desproporcionalmente iguais. Ou os dois sobem juntos, ou descem juntos, ou fazem algum ajuste em que haja essa relação e a combinação entre os dois, né? sim, Então, a afinação é uma relação. Ela não é absoluta. E quando você aprende a se relacionar ouvindo o outro, isso dá um prazer muito grande, porque é sempre conseguir estar trabalhando junto. tudo Ter se encaixa. as pequenas concordâncias que fazem você sentir que está tendo uma troca com o outro. Sim. Então, é um processo que volta aquilo de nos dar prazer por tocar, né? E ao mesmo tempo se preparar para tocar com as outras pessoas e não para tocar somente sozinho. Sim. E esse é um trabalho igual do senhor, assim, que eu vejo que as pessoas querem ter um som bonito, mas não quer estudar. Não quer estudar uma nota longa, não quer estudar uma referência. E o livro do senhor, além de dar esse estudo dessas notas longas, ele ensina a referência entre os harmônicos que existem, mostra muito bem assim o que os instrumentos são divididos em três partes, né? E, É, naturalmente e mostra cada parte de harmônicos, como pensar. Eu achei fantástico assim. Eu estou estudando aqui, estou estudando um pouquinho, devagarzinho, tô achando muito legal. Essa questão da relação dos harmônicos, de achar os harmônicos, mesmo em notas diferentes, com mesmos harmônicos. Isso também está muito legal. E a flexibilidade que a gente cria. É igual o senhor está falando, essa flexibilidade de não existe afinação absoluta. Pode ter absoluta se você tiver ali com o metrônomo, com o afinador. Você está ali com o afinador, você tem afinação absoluta em ser aquilo. Mas está entre duas pessoas e tem um maestro aqui em João Pessoa que fala que afinação é um ato de generosidade. isso, isso é muito bom. Então, muitas das vezes não é você falar para o outro, "Ô, você está alto, é você subir um pouquinho. Ou então, olha, você pode me ajudar a baixar um pouquinho para eu conseguir tocar com você? Entendeu? É um ato de amizade. E aí o senhor trabalhou essa questão acústica também, né? Depois da sonoridade ali, o senhor mostrou. Fala um pouquinho desses caminhos que o senhor seguiu ali dentro do livro ali. E tem um aspecto que não está escrito, que é uma coisa muito importante de falar. Eu acredito que todas as pessoas têm um ouvido bom. Porque se o professor não acredita que os alunos têm um ouvido bom, eles não vão trabalhar o ouvido do aluno. Ele parte do princípio que o aluno não vai conseguir. Eu já acho o contrário, que biologicamente nós somos criados para ter um ouvido muito bom.
que seja capaz de fazer identificações muito precisas e muito sensíveis. A questão é como organizar a complexidade de informações que a gente recebe no momento que está tocando. Sim. Porque isso que é difícil. Não é ouvir e conseguir fazer o ajuste. Então, mas quando você parte do princípio que as pessoas têm ouvido bom e a gente vai fazer o exercício para desenvolver essa percepção, é um processo cumulativo e todos os meus alunos têm desenvolvido, né? Que- Até um momento eu nunca tive um aluno que falou assim, eu tenho ouvido ruim que eu não consigo tocar. Muito pelo contrário, né? Ele acaba desenvolvendo a percepção de maneira muito mais apurada. Mostra o livro aí, a capa do livro aí para o nosso amigo Bebé de Natés. E eu tenho um vídeo no meu canal lá, Isso, falando, mostrando um pouco do livro, ele por dentro. E é fácil adquirir, tá bom? isso. Tem na Musimed, depois vai ter no Armazém dos Sopros também. Eles Ah, vão estar com material disponível. Então, o primeiro aspecto é esse. O segundo é entender como as notas se relacionam dentro do instrumento, né? Porque existe uma afinidade entre os intervalos, existe uma afinidade entre as notas e também na relação entre grave e agudo. Quando você produz uma quinta, você já produz a oitava dessa quinta também, como consequência acústica. sim. E quando você começa a fazer algumas sequências que estão todas organizadas de acordo com sequências acústicas, as notas fazem sentido, porque uma nota combina com a outra. Porque a vibração da próxima nota, ela é baseada na vibração da nota anterior. E com isso, o ouvido, ele vai criando as suas referências a partir do que está sendo feito, né? Porque existe uma lógica interna de como uma melodia ela segue a série harmônica e a combinação de intervalos, né? Que é um Ah, estudo que vem desde dos gregos, né? Eu fui procurar alguns trabalhos bem antigos sobre isso e já falavam, né, que é a questão da harmonia. A harmonia é combinação de sons. E quais sim. sons que se combinam? Quais proporções de sons que se combinam? Esse era o elemento filosófico dos gregos, né? Como os sons se combinam, em quais proporções, né? E como essas proporções criam as notas, os intervalos, as quintas, as quartas, a terça maior, a terça menor, a sétima menor, a nona, a 11ª aumentada, a Sim. 13ª bemol, e como cada um desses é, intervalos se relaciona. E quando a gente começa a fazer, aí você vê que uma nota vai conectando com a outra, né? Esse é o ponto. E o ouvido vê isso como uma coisa muito natural, muito sequencial. E aí a percepção vai aumentando, porque e vai melhorando, porque você ouve os pequenos ajustes que existem nas Detalhe. notas e nas frequências. Isso. Sim. Que legal, professor. Olha, não incomodar o senhor mais. Queria agradecer imenso assim a disponibilidade. Foi uma noite assim de muito aprendizado para a gente. Foi muito legal conhecer um pouco de sua história e assim mostrar para os clarinetistas que os grandes que temos no Brasil, eles podem nos ensinar muito, que não precisamos talvez de para fora para querer aprender. A gente pode aprender aqui mesmo. Muitas das vezes a pessoa vai pela experiência legal, mas aqui a gente tem grandes professores, nós temos grandes instrumentistas e vamos crescer cada vez mais na classe, né? Isso. Eu agradeço, né? E essa tradição é uma tradição nossa dos professores brasileiros também. Conhecer ah, os outros professores, eu aprendi isso com o meu professor Luiz Gonzaga, que era um órfão de paulista no Pernambuco, que saiu de casa aos 18 anos para entrar no exército, do exército
foi para Fortaleza, de Fortaleza conseguiu ser transferido para o Rio de Janeiro para, aos 35 anos, começar a estudar na UFRJ. Aí. E depois ele foi transferido para Brasília, não queria ser transferido, foi transferido para Brasília. E aqui em Brasília, depois de reformado, é que ele começou a trabalhar como professor, e ele foi começar a tocar numa orquestra sinfônica com 50 anos de idade. Uau! Tá vendo? E esse foi o professor, quando eu comecei com 12 anos, em vez de me excluir, falou, não, vem cá, menino, senta aqui do lado, assiste a minha aula. Que legal. Né? E com os outros professores que eu conheci, professor Geroleno, professor José Botelho, professor Freitas, professor José Carlos, o professor José Máximo, né? Nessa pesquisa eu tive muita sorte de conhecer as pessoas pessoalmente, todos tinham esse interesse em compartilhar o conhecimento Isso e a generosidade de incentivar as pessoas que estão começando a aprenderem, porque é assim que a gente vai aprender melhor. Os outras pessoas, os professores acreditando na gente. é isso mesmo. E a informação e o conhecimento está aí para ser passado, né? Exatamente. Coisa de um livro numa prateleira só vai ganhar a poeira e não vai fazer diferença nenhuma, né? Temos que estar lendo sempre, temos que estar compartilhando sempre. E muito obrigado por ter compartilhado hoje todo esse conhecimento. Eu que agradeço a oportunidade, Alfonso. Um grande abraço, pessoal. A gente vai se falando aí. Obrigado a todos até agora que ficaram aqui, a todos que passaram por aqui. Obrigado mesmo. Um grande abraço. Eu que agradeço. Um grande abraço. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau.